Estudos para concursos! Só que é informática agora. Sobre aqui a página inicial da minha apostila. Aqui a página inicial. Aqui a página inicial concentra as ferramentas relativas à formatação de células e as alterações nos formatos numéricos. Vamos conhecer aqui as mais importantes funções contidas nas caixas de diálogo da guia, que vão permitir formatar uma planilha alterando o exemplo. As fontes, tipo de letra, o tamanho das cores, bem como definindo o alinhamento dos parágrafos. Esse aqui é o Excel 2010, tá? X10. Tudo de acordo com as suas necessidades e preferências. Desse modo, estaremos preparando para formatar a planilha montada no capítulo anterior, garantindo a aparência profissional de qualquer trabalho deve ter. Na área de transferência, tem a área de transferência, tem a fonte, tem o alinhamento. Legal que é a imagem grandona. Tem a área de transferência, a fonte, o alinhamento, o número, o estilo, as células e a edição. E aqui tem uma explicação legalzinha com imagenzinhas das teclinhas. Na área de transferência tem o recortar, copiar, pincel de formatação e colar. O recortar extrai e armazena dados de uma célula para o clipboard do micro. O copiar copia e armazena a cópia dos dados de uma célula no clipboard do micro. Clipboard importante. O pincel de formataçãozinho. O pincel de formatação copia o estilo de uma célula para que seja aplicada em outra. O colar. A imagem do colar é interessante. É uma prancheta de papel com um papelzinho. O colar aplica o conteúdo recortado e armazenado no clipboard do micro. Depois é o fonte. O fonte tem o fonte, tamanho de fonte, o aumentar e diminuir o tamanho da fonte, o formatar fonte, a borda e as cores. Na fonte, tamanho de fonte, exibe a galeria de palavra de fontes disponíveis do tamanho das letras, mesma coisa do Word, né? Uma quadradinho do tipo de fonte e um quadradinho de número de tamanho das letras. Depois tem um A maiúsculo para cima e um A maiúsculo para baixo, que é o aumentar e diminuir, é o botão de aumentar e diminuir o tamanho da fonte. Permite aumentar ou diminuir o tamanho das letras ou trecho selecionado. Depois tem o negrito, o itálico e o sublinhado, que é formatar fonte. Quando clicado, aplica o estilo de negrito, itálico ou sublinhado no texto selecionado. Depois tem o botão que é o diferencial do Excel, é o borda. A borda aplica a formatação das bordas nas células ou de uma planilha. E depois tem o cores, que é uma letra A maiúscula com uma cor embaixo ou e um baldezinho que colore as cores das células, enquanto a letra A colore as fontes. Depois tem o alinhamento. No alinhamento tem o alinhamento pela altura, que é um trequinho que está em cima, no meio ou embaixo da célula. Alinhamento pela altura, alinha o texto conforme a altura da célula. São três opções: alinhamento superior, centralizado e inferior. Depois tem a orientação, que você pode fazer as letras irem nessas direções, assim. Gira o texto em ângulo diagonal ou vertical, usando para rotular as colunas estreitas. Depois tem o alinhamento horizontal, que é o mesmo do Word, né? Centralizado, esquerda ou direita. Alinhamento do texto para a largura da célula. As opções são alinhamento à esquerda, o centralizado e à direita. Ou seja, esse aqui não tem justificado que nem Word. Depois tem o aumento e diminui de recuo. Tem o recuo, que é a mesma coisa do Word. O primeiro botão diminui, tem um botão que está para lá, que é o diminui o recuo, e tem um botão que está para a esquerda, que é o aumentar o recuo. O primeiro botão diminui a margem entre a borda e o texto, e o outro aumenta. Depois tem o quebra de texto, quebra o texto automaticamente, que torna o conteúdo do texto de uma célula visível, exibindo várias linhas. E depois tem a mesclar e centralizar, que é um dos mais usados, né? Seleciona várias células, seleciona uma célula que você quer que fique, tipo, o texto é grande, daí você quer que ela fique em mais células. É só você usar o centralizar e mesclar. Transforma-se uma ou mais células selecionadas em uma mesma linha em uma única célula com conteúdo centralizado. Próximo treco da página inicial é o número.
No número tem o formatar número, formatar moeda, o estilo de porcentagem, o separador de milhares. Esse aqui é um botão que aparece bastante nas questões de Excel. O separador de milhares é os zeros. 3 zeros. Eles tipo colocam lá os números e daí ele fala, se eu apertar esse botão, o que vai aparecer nas teclas? E depois tem o aumentar ou diminuir a casas decimais. O formatar os números permite escolher como os valores serão exibidos, um número, moeda, data, porcentagem, etc. O formatar moeto de moedas altera a nomenclatura da moeda, inserindo seu símbolo entre as opções real, dólar e euro. O estilo percentual, que é o símbolo de percentual, exibe valores numéricos na célula no formato percentual, ou seja, ele faz uma divisão de 100 e coloca um percentual. Separador de milhares exibe o valor da célula com o separador de milhar, inserindo os pontos ou vírgulas no numeral. Depois tem o zero para a esquerda, o zero para a direita, que é aumentar ou diminuir casas decimais, que permite escolher valores mais precisos e aumentar os menos precisos e diminuir para aumento pela redução de casas decimais. Depois disso tem o estilo, que é aquelas que é um treco especial fácil de formatar as células, né? O estilo tem a formatação condicional. Esse aqui é o mais interessante, que você cria, brinca com ele, criando, coloca na célula, na tabela inteira, um tipo de formatação especial que, quando for, tipo, se fosse numa tabela de notas, se fosse baixa, daí a célula ficava vermelha, tipo, presta atenção, você está com uma nota baixa nisso aqui. E se fosse maior que 6, né? Se fosse alta, ia ficar verde. Olha, você está morrendo nisso aqui. Daí desse jeito. Tá. E tem o formatar como tabela. Na formatação condicional, que estabelece critérios específicos por meio de realce em determinadas células a fim de visualizar dados da planilha. No formatar como tabela, formata um intervalo de células e convertê-lo em tabela conforme estilos pré-definidos. E a última coisa, não é a última coisa, tem os células também. Os células ele pode inserir, excluir ou formatar. Inserir tem a imagem de colocar um quadradinho no meio de duas células. Permite inserir células, linhas ou colunas ou planilhas. No excluir aparece um xizinho no meio das células, permite excluir as células de linhas de colunas ou planilhas. E tem formatar, que altera a altura e a linha ou a largura das colunas entre as funções. E finalmente chegando no fim, na edição. Na edição tem o autossoma, que é o que tem o botão de F9 que faz você pode desabilitar a soma automática quando você coloca uma função. Tem o preencher, tem o limpar, tem o classificar e filtrar e tem o localizar. O autossoma é um símbolo romano de um M ao contrário. O preencher tem uma seta para baixo dentro de uma célula. O limpar tem o símbolo de uma borracha. O classificar e filtrar é a mesma coisa do Word, tem uns filtrozinho, um cilindrozinho com A e Z do lado e tem o localizar e selecionar que tem uma forma de um binóculo. A autossoma exibe automaticamente o resultado da soma das células selecionadas. Preencher a partir da seleção de um dado de uma célula, preenche as demais células selecionadas com o mesmo dado. Limpar exclui os elementos da célula e remove a formatação, o conteúdo e os comentários. E classificar e filtrar, classificar os dados e as planilhas em ordem crescente ou decrescente para melhor visualização. E localizar e selecionar, localiza e seleciona um texto específico ou um formato ou um tipo de informação documental. Legal! Deixa eu ver se eu continuo aqui. O próximo conteúdo seria de formatando uma planilha. Não basta apenas inserir dados em uma planilha, muito menos programar funções matemáticas. Isso aqui é meio interessante, mas é só um exercício explicando o carinha fazendo vários passos até formatando uma planilha, até chegar aos 8 passos, até chegar na impressão da planilha. Daí eles se perguntam como é que ficou a planilha formatada. Legal, eu vou rasgar essas páginas aqui e fazer um outro vídeo de formatação de planilha.
E depois disso vai ter a guia inserir. Inserir também é uma que cai bastante nas questões de Excel.